Estaremos orando agora. Santo Deus, glória a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento de oração nós oramos pedindo a Ti, Senhor, que através da Tua grande, aleluia, nessa oportunidade, que a Tua grande unção venha estar sendo manifesta através da palavra, venha nos dar a instrução para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que através da Tua providência divina, a Tua palavra vai se manifestar através da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão, vamos ler em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, sobre o nascimento de Jesus, amém? Sobre o nascimento de Jesus, né? É um primeiro milagre que acontece, o nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade. Vamos ler aqui a palavra de Deus, irmãos. Diz assim, irmãos: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, se achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E Jesus despertando, e José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite, ao nosso coração, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações nesse momento tão maravilhoso que estamos aqui. Amém? Aleluia. Então, irmãos, está falando esse texto a respeito de como foi o nascimento de Jesus. Será que para nós é importante saber? Lógico que é. Se alguém perguntar se é importante saber como foi o nascimento de Jesus, é claro que é muito importante saber como é que foi o nascimento de Jesus. Porque através do nascimento de Jesus, você vai ter uma noção já do que planejou Deus para toda a humanidade. Você vai saber o que Deus planejou para toda a humanidade, se cumprindo através de uma profecia. Então o que eu já posso adiantar é que tudo aquilo que Deus falar vai acontecer. Mas aqui já tinha se passado centenas de anos após essa profecia. Então Deus não conta tempo. O que Deus conta é que o povo pudesse acreditar que um dia isso iria acontecer. Então o que aconteceu? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Imagina só, irmão, que coisa. É crer em Deus. É você ter uma fé inabalável no que Deus está falando, no que Deus está dizendo contigo, ainda que as coisas pareçam não estar de acordo com o que você está pensando. Porque José, nesse momento aqui, ele tinha toda a liberdade para dizer: eu não quero mais, eu não vou me ajuntar com Maria,
eu não vou me casar, eu não vou confirmar o meu casamento com ela, né? Porque ela está grávida, eu não estou sabendo de nada. Mas aí Deus apareceu em um sonho. Viu como é que Deus fala também? O anjo apareceu em um sonho. Então, irmãos, a vitória de Maria, a vitória de José, estava condicionado à manifestação de Deus falar através do anjo e através do sonho, né? Através do sonho e aparecendo um anjo de Deus falando com ele. Esse anjo ninguém sabe como era, ninguém sabe se ele tinha asa, se ele não tinha. Um anjo, um ser apareceu e falou com ele no sonho. Um ser da parte de Deus apareceu e falou com ele no sonho, né? Olha aí que tremendo. Quando Deus quer agir para dar livramento, ele faz até através de sonho. Mas por que José teve o livramento? Porque ele acreditou ao ponto de partida para a minha e para a sua vitória. É acreditar no que Deus vai falar. Porque diante dos nossos olhos só tem obstáculo. Diante dos nossos olhos só tem provas, só tem dificuldade, só tem coisas negativas. E as pessoas, a humanidade, a sociedade, todas estão se levantando dizendo que para você não tem mais jeito. Você acha que a sociedade daquela época estava apoiando José? Não. Só quem estava apoiando José ali era o próprio Deus. E para José ter certeza que era Deus que estava no negócio, Deus deu um sonho para ele e Deus enviou o anjo para falar com ele em sonho. Olha aí que tremendo. Como que Deus é tremendo, irmão. Ele fala em sonho. Ele fala como ele quer. Então a vontade dele tem que prevalecer. Mas só aconteceu tudo, toda a bênção, todo o livramento, porque José já estava preparado para receber a voz de Deus. Então nós temos que estar preparados, irmão, para sempre que Deus estiver falando algo, você crer e fazer conforme Ele vai mandar. Então José, seu marido, era justo, não queria infamar e tentou deixá-la secretamente. Então, irmão, olha aí, a importância da pessoa ser justo diante de Deus, querer o que é reto, o que é da verdade de Deus, né? Alguém estava contando alguma historinha. José, que isso? Eu acho que não está nada certo aí com Maria, não. José disse: eu creio em Deus, que Ele me falou. Deus me falou que o que está nela é do Espírito Santo. E agora? Toda a humanidade se levantando, toda a sociedade da época se levantando, dizendo e falando e criticando e defamando. José fez o quê? Não querendo defamar, intentou deixá-la secretamente. Porque ele acreditava em Deus. Ele sabia o que era que Deus estava fazendo. Amém, igreja? Então ele projetou isso em seu coração. Ele projetou isso, deixou ela secretamente. Antes de Deus falar com ele, ele já projetou, olha aí, a antecipação nossa para que Deus venha falar. Primeiro a nossa atitude que agrada a Ele, e depois Ele vai e envia o livramento, envia o socorro. Ele fala conosco. Vamos supor que algo esteja dando errado na tua vida. Aí você faz o que o mundo manda. Você faz o que as pessoas te mandam fazer. Aí vai dar tudo errado. Mas se você se posicionar e você começar a fazer as coisas de Deus, na verdade, Deus vai se manifestar assim como Ele se manifestou na vida de José. José era justo, ele continuou fazendo o que era reto, o que era justo, o que agradava a Deus, mesmo alguém criticando ele, dizendo: olha, essa mulher não tem nada de Deus. Dá glória a Jesus. Olha aí como é que você vai ser bem, mal visto agora, José. O que vão falar de você? José era justo, então ele deixou ela secretamente e esperou a voz de Deus, esperou Deus esclarecer o assunto. A melhor coisa para nós, irmão, diante de algo que nós não temos resposta, é deixar Deus esclarecer o assunto. Foi isso que José fez. Projetando isso, silenciar, deixar ela secretamente, projetando isso em seu coração. Eis que em sonho
lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha aí, a resposta veio logo imediato, né? Não sei quantos dias depois, a Bíblia não relata quantos dias, ele estava em oração, ele estava no processo de fazer o que era justo, ele sempre era correto com as coisas dele, continuou sendo, né? Ele continuou praticando a lei de Deus, a vontade de Deus, ele não se abalou pelo momento, né? O homem, quando está passando por lutas na vida sentimental, ele fica um pouco abalado. E José ali estava um pouco abalado, mas ele estava firme no propósito, firme no compromisso, né? Então, o anjo veio num sonho, Deus enviando, e disse: não temas receber tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E agora, irmãos, nós sabemos que ali realmente Jesus estava no ventre dela, porque nós já temos toda a plena certeza disso, mas ele não tinha toda a certeza se Deus não havia falado, né? Se Deus não havia falado, ele tinha ali como um momento que ele não estava muito entendendo, mas ele acreditou e continuou fazendo a vontade de Deus. E o anjo aparece e diz: o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então, irmãos, para a gente interpretar esse texto para nós, ele estava passando por luta, ele estava passando por aflição. Então, toda a aflição na minha e na tua vida, temos que aguardar Deus falar, porque a luta Deus está preparando para você, para te amadurecer, para te dar crescimento. Porque a Bíblia fala que nós estamos numa luta, né? É contra a luta da carne contra o espírito contra a carne. Nessa luta é uma guerra, e nessa guerra só vence quem tem a fé. Nessa guerra só vence quem tem uma fé inabalável no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então temos que ter essa fé, irmão, ainda que esteja ruim a dificuldade, a situação, mas nós temos que acreditar que Deus já está revertendo tudo para diante da guerra Ele nos dá vitória. Ninguém tem vitória se não vencer guerra. A vitória acontece, mas é vencendo uma guerra. A vitória não vem a gente parado em casa. A vitória não vem a gente estacionado, a gente dormindo, descansando, né? Tem momentos para todas as coisas, né? Há tempo para tudo, né? Então, se a gente não despertar e não fazer exatamente o procedimento de Deus, aquilo que Deus está falando, direcionando, nós vamos deixar de receber tudo aquilo que Deus já falou que ia te dar. Então, Deus, ele provou a José nessa situação. Eu creio que ele não podia nem sair na rua tranquilo, todo mundo olhando para ele com aquele gesto, aquela forma de olhar, né? Querendo julgar ele, querendo dizer que ele era um bobão e tudo mais, e ele crendo no Deus que havia falado com ele. E disse mais o anjo: e ela dará à luz e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está vendo, irmãos? A luta que nós estamos passando, e que ele passou, e que todos nós passamos, é porque muitas almas vão ser salvas através de Jesus na tua vida. Muitas almas vão ser resgatadas através de Jesus na tua vida. Ninguém está entendendo nada, mas Deus já está falando que Ele está no controle. Ele pode não estar aparecendo com anjo, mas Ele está aparecendo de maneira especial também na tua vida. Ele usa profeta, ele usa a palavra, ele usa a revelação para te instruir e dizer: eu estou contigo diante disso tudo. Porque eu tenho um propósito contigo, porque através dessa peleja que você está vivendo, outras pessoas vão ter grandes exemplos de você, você vai contar esse testemunho, e outras pessoas que estão passando por isso no futuro vão se render a Jesus e vão ser salvas. Então veja que a tua luta vai ser resultado de grandes resgates, de outras pessoas sendo restauradas, sendo levantadas do cativeiro e tomando posse de vitória. Então, irmão, valeu a pena José passar pelo processo.
Valeu a pena ele passar pelo cativeiro ali naquele momento, para depois ele glorificar o nome de Deus. Porque Jesus agora estava sendo anunciado que ele salvaria o povo de Israel dos seus pecados. Salvaria a humanidade dos seus pecados. Esse plano estava sendo elaborado por Deus. Então tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Tudo que estava acontecendo, irmão, foi cumprimento da profecia. O que nós entendemos, irmão? Que tudo que nós estamos vivendo aqui na terra é cumprimento de profecia. Sabe por quê? Porque Deus nunca disse que seria fácil. Ele diz que vale a pena sofrer por amor ao nome dele. Vale a pena sofrer, vale a pena ser, aleluia, caluniado, vale a pena ser até mesmo injuriado por causa de Jesus. Porque Jesus disse: alegrai-vos e exultai quando pelo meu nome vocês forem defamados, vocês forem julgados, quando pelo meu nome vocês forem caluniados e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês têm que se alegrar e exultar, porque assim também fizeram com os profetas que foram antes de vós. Então, irmão, a luta, Jesus está mandando você se alegrar. As pedradas, Jesus está mandando você se alegrar. Olha só como que é o reino de Deus na terra. Aleluia. É para se alegrar, irmão, porque isso também aconteceu com os profetas que foram antes de vós. Se com eles aconteceu isso, nós somos melhores? Não, somos iguaizinho a eles. E a profecia dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Olha só, irmãos, quanto de nós às vezes não damos crédito aos sonhos que Deus nos dá, às revelações que Deus dá através do sonho. É muito forte, irmão. É muito tremendo, irmão. Toda revelação que Deus dá tem um sentido. Aí você talvez não entende no começo, mas quando passa o tempo, você passa a entender, porque começa a acontecer exatamente. Começa a acontecer daquela forma que Deus te falou no sonho. E então, não conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Você viu aí que a profecia foi falada, que tudo que estava acontecendo ali era cumprimento de uma profecia. Então, para uma bênção de Deus se concretizar, se materializar na minha e na tua vida, primeiro você vai passar os processos. Primeiro você vai passar por prova. Primeiro você vai passar por dificuldade. Porque Deus está nos provando, irmão, como o ouro é provado no fogo, para depois, quando Ele nos aprovar, nós vamos sempre glorificar o nome dEle. Nós vamos ser representante dEle, vamos ser embaixadores do seu reino, e aonde Ele te mandar, você vai lembrar do que Ele fez, e você vai, não obrigado, mas você vai assim, espontaneamente. Você vai, assim, automaticamente tu sente o desejo, a vontade, e aí já não é você que vai, é o próprio Espírito Santo que te leva. E é bom quando acontece isso, irmão, que o Espírito Santo te leva. Porque quando o Espírito Santo te leva, você sente aquela alegria, aquele gozo, aquele prazer, e você já sente que Deus vai te usar. Você já sente que Deus vai manifestar na vida daquelas pessoas a bênção de Deus, a salvação para aquele lugar. E quando você volta do lugar, é aí que a alegria é maior ainda. Porque você viu que você cumpriu um propósito da parte de Deus na tua vida. Você sente que Deus te usou, você sente que você cumpriu o teu dever, e ali você se sente mais feliz ainda, mais assim gratificado, gratificante, né? De uma forma você sente assim muito gratificante poder ter feito aquele trabalho para Deus. Sente aquela alegria, aquele prazer, aquela unção de Deus sobre a tua vida. Né? Aleluia. Então o cumprimento dessa profecia foi desta maneira. Houve calúnia, houve olhares negativos, palavras negativas. Então, irmão, o milagre vai acontecer na minha e na tua vida, porque Deus prometeu. Só que Deus, Ele é condicional. O que Deus fala comigo e com você é condicional.
era condicional também para José. Ele teve que se comportar justo diante de Deus para se cumprir tudo aquilo. Ele teve que se comportar de uma maneira íntegra, sincera, um homem íntegro, um homem que faz o que é justo diante de Deus. Se fosse uma pessoa que fizesse o que era injusto, ele ia começar a reclamar com a sua esposa, né? Com a sua esposa não, com a sua futura esposa, que ele não tinha se ajuntado, né? Dá glória a Deus. Então ele ficou no silêncio, ele ficou no secreto. E ele projetou isso no seu coração. Então, irmão, muitas das vezes tem coisa que você tem que ficar no secreto. Tem que ter um segredo com Deus e falar com Ele: Senhor, isso aqui, Senhor, me responde sobre isso aqui. Eu só vou tomar essa atitude se o Senhor falar comigo, se o Senhor me revelar sobre isso que eu estou, aleluia, passando, porque eu sei que tudo é um processo na minha vida, né? E tudo que nós passamos, irmãos, é permissão de Deus, porque Deus está nos mostrando alguma coisa, ou positiva ou negativa, mas Ele está mostrando para nós. Diga glória a Deus. Ou negativo ou positivo, Ele está mostrando alguma coisa para nós diante do que nós estamos passando. E tudo que eu estou passando por dificuldade hoje é justamente isso que eu tenho que passar, porque muito mais sofreu Jesus. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o paralítico chegou até Jesus, Jesus disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Irmãos, nós não temos que perder ânimo. Nós temos que orar, buscar e saber que temos que estar sempre com ânimo para vencer. Nunca perca o teu ânimo, nunca deixe o teu coração se entristecer para desanimar. Porque no mundo tereis aflições. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Estamos no mundo. Diz a Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo e eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se eu venci, você também vai vencer, disse Jesus. Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça, tem bom ânimo. Não te pasme. Eu já não te hei dito que se creres verás a glória. Ou seja, eu farei você agora vai ter a missão de levar esse povo a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então tu deve ser prudente. Então tu deve fazer o seguinte: ler o meu livro de dia e de noite, examinar no livro sagrado de dia e de noite, porque para você se comportar prudentemente, e aí eu vou fazer você, aleluia, levar esse povo e entrar com ele na terra que eu tenho prometido a dar para eles. Josué teve a missão parecida com a de Moisés. Moisés tirou o povo lá do Egito, carregou o povo pelo deserto. Irmão, deserto é lugar de alegria? É lugar é lugar bom de se caminhar? Deserto é difícil. Tanto que nós temos a base de que era difícil, que o povo murmurava, que o povo desejou voltar para o Egito. Mesmo Deus tendo dado tantos livramentos para eles, mesmo Deus ter tirado eles das mãos de Faraó, através de grandes sinais, e a última foi a praga da morte dos primogênitos, as 10 pragas que foram lançadas, para depois Faraó deixar o povo sair da terra do Egito. Imagina, irmão, quanto sofrimento o povo passando ali. Deus castigando a terra do Egito para livrar o seu povo. Tu não acha que Deus está fazendo a mesma coisa também no dia de hoje? Castigando a terra, castigando a humanidade, com pestes, com adversidade, para o povo saber que Deus está guardando o que é seu e trazendo sempre para sua casa para glorificar o nome dele. Deus quer que o faraó do dia de hoje deixe o povo de Deus ir para a sua casa para glorificar o nome dele. Santo Deus.
porque o Senhor é vingador. Então, irmãos, Todas essas coisas que como também antes vamos aí. Aleluia, Deus. E testificamos. Tessalonicenses 4, do 4 até o 1. então, estamos aqui, então, meditando em tudo que está acontecendo, irmãos. Deus tem guardado o seu povo e Deus está dando a oportunidade para o povo lhe adorar, lhe glorificar. Teve impedimento? Teve, mas a adoração nunca teve impedimento para adorar a Deus, né? O único lugar que a pessoa não pode adorar a Deus é aonde Faraó está. Mas se você percebe que tem algum faraó tentando te impedir, você logo vai pedir a Deus para dar o escape. Então a mesma obra, irmão, que Deus fez através de Moisés, né, resgatando o povo lá do Egito, Deus agora deu uma missão parecida para Josué. Josué agora deveria ouvir a voz de Deus, como Moisés teve que ir para o monte, para ali receber a lei de Deus. Agora a lei já estava na mão de Josué. Então Deus falou: olha, é o seguinte, agora você não vai precisar ir ao monte para pegar, agora está tudo na tua mão, o livro sagrado, a minha lei está na tua mão. Então agora você deve fazer o quê? Meditar de dia e de noite para você conduzir esse povo, conduzir o povo. E quando o povo de Deus começou a entender a vontade de Deus e a obedecer o que Josué estava mandando, eles foram bem-sucedidos. Mas teve um momento na história que a Bíblia nos diz que Josué, ele teve que se comportar de maneira assim, com autoridade, porque muitos estavam lembrando do Egito ainda, lembrando dos pratos do Egito. Então Josué disse: olha, vocês escolham a quem vocês vão querer servir. Ao Deus dos amorreus, aos deuses dos heteus, aos deuses dos fariseus, dos jebuseus, enfim, escolha quem vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estarei dando um exemplo. Se vocês quiserem servir a outros deuses, vocês podem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus honrou Josué, irmão, porque essa era a autoridade que Deus tinha dado para Josué. Uma coisa é você usar de autoridade sua, e outra coisa é a autoridade que Deus dá. Então Deus abençoou Josué. Ele passou pelo Jordão, mesmo sendo em momento de muita chuva, de dificuldade. O rio era um momento de que estava mais cheio o rio, mas Deus falou que eles poderiam ir através de Josué. Olha, vocês vão seguindo os líderes que eu vou colocar diante de vocês. Quando eles começarem a andar, vocês seguem atrás deles. Aleluia. Diga glória a Deus. E diz a Bíblia que conforme eles iam seguindo aqueles homens, os líderes que Josué colocou para eles seguirem adiante, conforme aqueles homens iam passando, a água parava. A água tinha parado, eles seguiram e todos atravessaram para o outro lado, pela obediência à voz do Senhor através de Josué. Amém, igreja? Isso aí, igual um muro de contenção. A água ficou, pedrou, tipo assim, congelou. É como se estivesse congelado, a mesma coisa. E aí depois voltou tudo ao normal. Depois voltou ao normal. Então, irmãos, aí a terra está lá. Mas quando tu chega na terra, é como aqui eu cheguei na igreja. Igreja é lugar de bênção, de vitória. Só tem gente do bem, só tem gente de adoradores, mas também tem luta. Da glória a Deus. Chegou na terra, mas na terra lá que eles chegaram, tinha muitos gigantes também. Tinha muita luta. Eles tinham que tomar posse da terra. O sentido nosso é espiritual, tomar posse daquilo que é nosso por direito, através que Jesus morreu na cruz do Calvário, e agora nós temos a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, viver uma vida e ser liberto do Egito, do mundo, né? Aleluia. Então agora a terra está lá, mas daquela multidão que foi olhar,
Só quem ficou e quem não teve o medo só foi Josué e Calebe. Os outros foram 12. Os 10 voltaram com medo. Os 10 voltaram com medo. E Josué e Calebe foi quem entraram na terra. Corajoso, que cria no que Deus havia falado. Então, irmão, diante de 12 pessoas, você ter que afastar 10, alguém diz assim, mas Deus ele não é sábio? Quanto mais gente, melhor. Né? Alguém pode perguntar assim, quanto mais gente, melhor. Quanto maior o ambiente, melhor. Né? Aleluia. Quanto mais pessoas, melhor para enfrentar o inimigo. Mas o que adiantaria, irmão, enfrentar o inimigo com gente medrosa? Esse que era o problema. O problema de Josué era esse. Era ele, aleluia, entrar na terra com mais 11 pessoas, no caso, que seria ele e os demais que foram? Não. Os 10 correram com medo. Tem muito problema, tem muita luta. Todo dia é difícil as coisas, né? Lá tem gigante. Lá eles não querem que a gente entre na terra. Mas quem prometeu tem poder para reverter tudo. Eles podem estar tentando, mas Deus é maior para te conduzir para o milagre. Ele é maior para te dar a bênção. Ele é maior para confortar o teu coração. Ele é maior, mas depende de você ser corajoso. Aleluia. Seja corajoso diante da aflição, irmão. Momento da aflição. Quando vier a aflição, seja corajoso. Quando vier a luta, seja corajoso. Quando vier o inimigo, seja corajoso. Identifica, irmão, que o inimigo não quer o teu bem. Você não pode se confundir e achar que o inimigo virou amigo de uma hora para outra. Dá glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele se aparece como o quê? Ovelha. Se parecendo como ovelha mesmo. Se transfigura como anjo de luz. Então a gente tem que ter muito cuidado. É o que a Bíblia fala, não somos nós que estamos falando. Diga aleluia. Então, amados, a nossa vida tem que estar assim na obediência, no temor ao Senhor, porque isso vai gerar ânimo, isso vai gerar coragem, isso vai fazer você enfrentar o teu inimigo. Ele não vai te enganar, porque você está com a revelação de Deus na tua vida e a autoridade e também, aleluia, a ordenança dele na tua vida. Ou seja, a oportunidade, a ordenança, a voz dele está em especial na tua vida. Deus tem te dado autoridade. Deus tem dado também para você carta branca para você fazer a obra. E aí o inimigo, quando vem, a carta que Deus te deu está branca, carta de autoridade, a carta atualizada, não é de um ano atrás, é de agora. Eu estou em comunhão com Cristo, com a igreja, eu estou em comunhão onde eu congrego, então eu posso fazer a obra, porque a minha carta está de autorização de Deus, está branca. Diga glória a Deus. Porque Neemias, irmão, quando foi construir o muro de Jerusalém, ele recebeu carta de autoridade, carta recomendando ele a fazer o muro, autorizando ele a fazer o muro. Mas antes ele orou, ele jejuou, ele sofreu, ele padeceu, lembrando do sofrimento dos seus parentes em Jerusalém. Então é isso que falta muitas vezes de nós, irmão, chorar pelas pessoas que estão debilitadas, orar por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão, aleluia, em depressão, por aqueles que estão sofrendo. Muitas das vezes as pessoas não contam o seu sofrimento, eles sofrem calado. A gente tem que orar pelas pessoas. E foi isso que aconteceu, irmão, com Neemias. Ele chorava calado, ele orava calado, ele jejuava, ele fazia propósito, e o rei viu que o seu semblante não era o mesmo. Quando você começa a passar luta, alguém percebe.
Deus percebe. E Deus logo ele provê um livramento. Ele provê, aleluia, um socorro. Uma resposta, algo para te dar solução. Então o rei começou a olhar para Neemias, ele era o copeiro do rei, né? Copeiro não significa aquele que lava copo naquela época. Copeiro significava uma responsabilidade de muita confiança do rei. É isso que você é na casa de Deus, um obreiro de muita confiança na casa de Deus. Por isso que o rei está olhando para você, e quando ele vê que você está triste, ele vai logo se aproximar de você para te ajudar. E foi isso que o rei disse: por que estás triste, Neemias? Aí ele contou toda a história. E aí o rei se compadeceu e disse: eu vou liberar Neemias, porque ele vai, aleluia, ajudar os seus parentes, ele vai ajudar os seus irmãos, né? Lá em Jerusalém, porque a sua cidade foi destruída, os muros foram destruídos e precisa ser tudo reconstruído. Precisa ser tudo reestruturado novamente. Então eu vou liberar ele e vou dar uma carta para ele, porque, aleluia, eu tenho essa autoridade. O rei tem autoridade, irmãos. Aleluia. Então ele chamou a atenção do rei. E o rei se voltou para ele. Ele não brigou com o rei, não disse: olha, tu tem que me deixar aí, se não deixar eu vou te abandonar aí. Não, ele esperou, ele buscou em Deus, esperou o tempo. Foram vários meses de oração, né? Buscando ali comunhão com Deus. E na hora certa Deus preparou tudo e ele foi construir o muro. Quando ele constrói aquele muro, irmão, está feito ali. Aleluia. Quantos dias foram construídos aquele muro? 52 dias o muro foi construído. Louvado o nome do Senhor. Mas não para por aí, irmão. O povo de Deus sempre enfrentou lutas e pelejas na terra. Sempre guerras e mais guerras. Certo tempo, irmão, aleluia, Deus levantou outro profeta também para profetizar dentro de Jerusalém. Porque depois que construíram os muros, o templo, a obra do templo estava atrasada há 16 anos. O povo estava desanimado também. Construiu o muro, mas estava desanimado para fazer o templo. E aí Deus levantou outro profeta, Ageu, né? Que fala: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Porque Deus ali agora profetizou, falou através do profeta para animar o povo, para dizer: nada está acabado, ainda que vocês sofreram, a família de vocês sofreram, para construir esse muro foi uma peleja, uma guerra, mas eu estou contigo e agora o propósito é reconstruir o meu templo, para me adorar. Não é para a glória de Moisés, não é para a glória de Josué, não é para a glória de ninguém, é para a glória do Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. E ali começou a voltar novamente a construção, irmão. E Deus ali deu vitória. E foi reerguido novamente o templo para adorar a Deus. O lugar onde as pessoas que estavam necessitadas podiam ir lá, ouvir a palavra de Deus. E nesse templo foi aonde Jesus foi apresentado. Olha aí. O propósito de Deus. Tudo é propósito. O próprio Deus animou o povo para construir o templo, para que futuramente o seu próprio filho fosse apresentado ali. O próprio Filho de Deus fosse apresentado ali. Porque toda a honra e toda a glória é para Deus. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Então diz a Bíblia, irmão, que quando nós estamos lendo aqui, que isso foi cumprimento da profecia na vida de José. Essa luta, essa guerra, essa batalha, que Deus estava ali concedendo, permitindo ele passar por tudo isso, para que ele pudesse ali dar um exemplo de como nós hoje devemos nos comportar, justo diante de Deus. Justo diante de Deus. Noé também, grande homem também, que era justo diante de Deus. E através de Noé, Deus disse: eu vou te usar. Anuncia para o povo que vai ter uma chuva e vai invadir a terra. Mas ninguém acredita. É a mesma coisa. Aí Jesus vai dizer assim, ó: como foi nos dias de Noé, também vai ser a vinda do Filho do Homem.
no mesmo patamar de responsabilidade. Todo mundo está dizendo. Todo mundo está dizendo, irmão, vamos se preparar, irmão, vamos ouvir a voz do Senhor, irmão, vamos fazer aquilo que Deus está falando para nós fazermos, ainda que tenha luta e dificuldade, para construir esse templo, para construir essa arca, vai ser luta, mas Deus está mandando dar continuidade, porque vai vir uma guerra, vai vir uma luta, e essa luta é constante, é espiritual. Quem não estiver na arca vai ser vencido pelas lutas, pelas aflições. Tem que estar dentro da arca, tem que estar dentro do templo, adorando em espírito e em verdade, para ser livre do ataque do inimigo. O inimigo está aí, roubando, matando, destruindo. Mas enquanto ele está roubando, matando, destruindo lá fora, Jesus está salvando, libertando e curando, batizando com o Espírito Santo no meio da sua igreja. Deus não para de agir. Deus não para de trabalhar na vida daqueles que creem na sua palavra a cada dia mais. Então a voz de Deus, a vontade de Deus é: esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Não desanime, não pasme, não se assombre diante do teu adversário. Diante do adversário foram 12 a espiar a terra. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Estamos para conquistar ou estamos para espiar? Né? Deus quer que você esteja aqui para conquistar. Porque 2 foram lá e foram para conquistar. Os 12 foram, mas os 10 tiveram medo. Então só 2 entrou na terra. Aí o que eu falo, irmão? A multidão, muitas das vezes, não estão na mesma ligação dos 2. Os 2 estavam encorajados, estavam ali com fé, estavam ali determinados para tomar posse da terra. E os 10 estavam ali só se fosse fácil. Se for fácil eu fico, se for difícil eu corro. Traz para nós uma linda lição essa palavra, para a gente não correr do perigo. Ou seja, vai ter perigo, vai ter luta, dificuldade, mas não é para correr, irmão, porque Deus fala assim, a Bíblia fala, em todas as coisas somos não só vencedores, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se é todas as coisas, ele não está qualificando, não está identificando que coisas serão essas coisas. São todas as coisas. Não está dizendo, uma luta na família eu posso, mas uma enfermidade eu não posso. Não, ele está falando em todas as coisas. Vocês serão mais que vencedores, porque a qualquer momento ele vai sinalizar um milagre na tua vida. A qualquer momento, a menos você esperar, é só dar continuidade, andar pela fé. Não está vendo, mas está crendo. Não está acontecendo, mas você está crendo. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que remove a montanha. Essa é a fé que fará você mais que vencedor. Essa é a fé que fará você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo nascido em Belém de Judeia, no templo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia. E o rei Herodes